ingressa com um agente extintor para combater o incêndio, esse agente extintor tem que ter uma propriedade do qual faça frente, combata, componha com os radicais livres. Por isso que é importantíssimo conhecer a reação em cadeia. Por isso é importante saber o que é reação em cadeia. Por isso foi até uma pergunta da atividade anterior. O que é a reação em cadeia? Que nada mais é do que a produção contínua dos radicais livres que no processo de combustão se desenvolve. Iniciou o processo de combustão, ele termina no outro ponto. Mas entre um ponto de início e o ponto de término, nós temos diversas reações químicas acontecendo, chamadas reações em cadeia, que é a liberação desses radicais livres. Esta propriedade, nesse metais pirosfóricos, é de uma rapidez tão grande, é de uma condição tão impositiva, que a água não consegue fazer a interceptação dessa reação em cadeia e nem consegue apagar esse incêndio. E não é qualquer pó, que o pó é um conjugado de bromato, de metila, um monte de compostos químicos que entram na reação e que fazem o processo de abafamento na reação, que o pó entra com um processo de abafamento. Já o pó químico especial, ele não entra só como abafamento, ele entra como um reagente na ação da produção da reação em cadeia. Por isso que os metais pirosfóricos, como o zircônio, como o zinco, como o sódio, como tantos outros, potássio, eles têm essa propriedade. Por conta da propriedade físico-química, que são naquela classe dos metais pirofóricos, se for na classificação da tabela, na tabela química, você vai encontrar os metais pirofóricos num ponto da tabela, que são metais que têm as mesmas características físico-químicas. Por essas características físico-químicas é que eles impõem que para combater um incêndio nesse tipo de substância, nós teremos que ter também um agente especial. Porque nem o CO2 que age com resfriamento e abafamento, principalmente abafamento, nem a água que age principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento, consegue fazer o combate a incêndio em metais pirofóricos. Esses metais pirofóricos, pelas suas características físico-químicas, é que determinam exatamente qual o agente extintor apropriado para fazer o combate a incêndio a ele. Espero que tenha lhe respondido, tá, Silvana? Tem mais alguma? Não temos mais perguntas. Então vamos lá, vamos em frente? Pensados, vamos agora à classificação do incêndio, conforme nós vimos no resumo aí agora. O incêndio de classe A, material combustível, sólidos comuns. Exemplo, madeira, papel, tecido, borracha, vários plásticos, etc. Incêndio de classe B, combustíveis líquidos, gasosos ou pastosos. Exemplo, gasolina, álcool, gás de cozinha, acetileno, manteiga, graxa, etc. Incêndio de classe C, combustíveis energizados, ou seja, materiais energizados, materiais sólidos energizados, naturalmente, são a grande maioria que nós temos de equipamentos que podem ser energizados de material sólido. Tipo televisor, geladeira, ventilador, computador e por aí vamos, ok? E incêndio de classe C, esse que eu acabei de explicar, os metais pirosfóricos, que são o magnésio, o sódio, o potássio, né? E vamos por aí, o zircônio, o zinco, e vamos por aí à frente. Esse é um resumozinho do que nós já vimos até agora. E agora vamos ver a questão da evolução do incêndio. O incêndio, quando ele rompe, quando ele surge, quando ele inicia pequeno. Ele inicia como nós chamamos na nomenclatura de bombeiros, na nomenclatura de estudiosos de incêndio, com ele eclode. O momento que ele eclode, o momento que ele surge. Então nós temos essa fase do incêndio, que é o momento da eclosão, e quando ele eclode, ele começa a incubar temperatura, que nós, quando incubamos temperatura, nós estamos saindo do ponto de fulgor, lembra? Quando ele eclode, está ali no ponto de fulgor, para os outros materiais. Tem um material que já está ali emanando temperatura para os outros que estão no entorno. Este momento é a eclosão. E na hora que ele começa a emanar temperatura, está incubando temperatura, está guardando temperatura, está somando a temperatura interna para quê? Será que dá para a gente pensar? Para liberar os gases, exatamente. Para poder liberar os gases. A temperatura vai elevando para sair de um estado. Tem alguns materiais que saem do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Tem outros que saem do estado sólido para o estado gasoso. Tem outros que saem do estado líquido para o estado gasoso. Mas todos terminarão no estado gasoso. Por quê? Isso, porque precisa combinar com o oxigênio, que é o comburente. E o oxigênio está no estado gasoso. E só dois corpos se combinam quando estiver no mesmo estado da matéria, tá? Dois corpos, dois compostos químicos se combinam quando estiver na CNTP, tá? Na condição normal de temperatura e pressão. Porque se a gente alterar a CNTP, alterar a condição normal de temperatura e pressão, nós vamos conseguir misturar o gás com o líquido. É o caso da Coca-Cola, é o caso dos refrigerantes.
que recebe o gás do CO2 injetado, ou seja, você aumenta a pressão, alterou a CNTP em termos da pressão, alterou a pressão, ele recebe o gás, se combina ali. Depois, quando ele é liberado, ele começa a voltar ao estado anterior. Ou seja, fica o xarope e o gás do CO2 se libera. Se notar que um copo de Coca-Cola, depois de 4, 5 horas que deixou ele em um ambiente aberto, não está na garrafa tampado nem lacrado pela tampa, ele começa a liberar os gases e normalmente está aquele gosto só do xarope. Não é isso? Então, esse momento da evolução do incêndio, que é o momento da eclosão, de juntar a temperatura, nós chamamos aí o momento que surge o incêndio. Ou seja, quando a eclosão infere a incubação da temperatura, surge o incêndio. O incêndio surge quando as fases de eclosão e incubação estão perfeitamente definidas. Aí surge o incêndio. Ou seja, o incêndio exatamente sai do controle do ser humano. O fogo pode estar havendo, mas ainda não sai do controle, porque a incubação e a eclosão não foi ainda completa. A próxima fase é a fase chamada deflagração. Esse incêndio passa a ser visto, esse incêndio passa a ser localizável, ou seja, ampliou o seu ângulo de visibilidade do incêndio. Tá? Então já se formou o incêndio com a eclosão e a incubação, passando agora para a fase de deflagração. Uma vez deflagrado o incêndio, nós entraremos naturalmente na quarta fase dele, que é a fase de propagação, é a fase mais perigosa, é a fase que precisa ser evitada por um bom profissional de combate a incêndio, que é exatamente a chamada fase do flash-over. O que é o flash-over? É exatamente a expansão do incêndio de tal forma que ele generalizou, ele chegou num ponto em que ele ampliou o seu leque de ação. Então, generalizou no ambiente, ou seja, atingiu o seu flash-over. Ele propagou-se num volume tal que conseguiu atingir locais ou materiais que não estavam ali previstos atingir. E como é que ele atinge o incêndio locais que não estavam previstos atingir? Através das formas de condução de calor. Vocês são os bons técnicos de segurança do trabalho, já sabem disso. Quais são as formas de condução de calor? Condução, irradiação e convecção. E qual é a forma mais presente no incêndio de transmissão de calor? Todas as três. Mas a que mais transmite calor de um ambiente para outro, você está acontecendo incêndio aqui no primeiro andar do edifício. E também está acontecendo esse incêndio no quinto andar do edifício. Qual foi a forma de transmissão de calor que foi feito isso? Convecção. Exatamente, convecção. Então, essa convecção, os gases quentes, eles vão percorrendo o ambiente no sentido vertical superior. Tá? É diferente nos líquidos, que tanto faz no superior como no inferior. Ou seja, vai verticalizando-se a temperatura, tanto para cima como para baixo. Nos gases, nos ambientes abertos, normalmente a transmissão de calor é convecção superior, tá? Subindo. Então, esse flashover tem que ser combatido a todo momento. E no final, a quinta e última fase de um combate a incêndio, de uma evolução do incêndio, é a extinção. Se nada fizermos, essa extinção vai vir, porque é o consumo total do combustível do ambiente. Vai acabar o combustível, então, naturalmente, vai acabar o incêndio. Ou por interferência humana, tá? Ou seja, interferência humana por questão eletroeletrônica ou manual mesmo, tá bom? Ok? Alguma dúvida quanto a isso aí, Tatiana? Não temos nenhuma Tranquilo? dúvida. Vamos em frente? Então vamos em frente. Agora vamos aos métodos de extinção. Vocês lembram que nós falamos na primeira aula que são três os elementos que formam a combustão, né? Elementos. E existe associado a um processo. O primeiro elemento que nós vamos encontrar é o que naturalmente nós encontramos facilmente na natureza, é o oxigênio, que é o comburente. O segundo elemento que nós vamos encontrar é exatamente a fonte de ignição, a fonte externa que provoca, que faz o start, dá o início à combustão. É a fonte externa, a fonte de ignição, que pode ser uma faísca, pode ser um fósforo, pode ser um isqueiro, pode ser um motor elétrico ligado que transmite a temperatura, né? E temos o terceiro elemento, que é esse que nós estamos estudando, que nós vamos centrar todo o nosso estudo nele, que é o combustível. Tá? Então, se temos três elementos e um processo associado, ou seja, a combustão só existirá, só persistirá, se houver a produção de radicais livres durante este processo químico de reação exotérmica, que chama-se combustão, né? Liberação de calor e luz, é uma reação química exotérmica de transformação, oxirredução, com a liberação de calor e luz, chama-se combustão. Neste processo de combustão, nós vamos ter
um processo associado que chama-se a reação em cadeia. Ou seja, quanto mais houver combustível, mais radicais livres eles vão se liberando, esses radicais livres vão se combinando com outros e vão se tornando combustível novamente, e esse processo chama-se reação em cadeia.